de maneira singular. Gênesis capítulo de número 26. E eu gostaria de ler o versículo de número 6, depois o versículo de número 12 e o versículo 23 e por último o versículo de número 32. Versículo de número 6 do livro de Gênesis diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo de número 23: depois subiu dali a Berseba. Versículo de número 32: e aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Este texto, ou estes versículos espaçados que li nesta noite, remete ao patriarca Isaque, e eu gostaria de extrair algumas lições da vida de Isaque para as nossas vidas em tempos de adversidade. Repare que quem está vivenciando estas intempéries e esta adversidade é o filho da promessa, porque é assim que Isaque é chamado. No capítulo de número 3, versículos de número 7 a 11, da carta aos Gálatas, ou ainda em Gálatas no capítulo de número 4, a partir do versículo 22 a 26, remete a Isaque como o filho da livre, daquele que tem a promessa da posteridade abençoada por Deus. Mas ele está vivendo em dias de adversidade. Isaque morava em um lugar árido ao sudoeste de Canaã, e a fome chegou naquele lugar. E para aqueles que conhecem dos fatos bíblicos, Deus sempre usou estas adversidades, e uma delas é a fome, para poder fazer com que o seu nome fosse glorificado em despertamento aos seus filhos. Repare que quando nós lemos o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, e o versículo de número 23 e 24, a fome está implícita como um juízo de Deus. Quando você faz uso da Bíblia, no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 6 e no versículo 25, você perceberá que no segundo livro dos reis, no capítulo 6 e no versículo 25, quando a fome chegou, os homens estavam comendo cabeça de jumenta e também estercos de pombo. Quando a fome chegou nos dias de Elimeleque, ele saiu de Belém, como nos diz Rute no capítulo 1 e no versículo 1, e foi à terra de Moabe. Os juízos de Deus em Jeremias 44 e 22, ou Ezequiel 14 e 21, está ali destacado que a fome era um dos 4 juízos de Deus. A fome chegou no lugar árido em Canaã. Então Isaque pensou consigo: sairei desta geografia, desta localidade, e irei a um lugar aonde as coisas estão melhores. E para qual lugar você vai, Isaque? Vou para a terra de Gerar, uma das 6 cidades mais importantes dos filisteus, como nos diz Josué no capítulo 11 e no versículo de número 22. Gerar ficava em uma geografia litorânea, e isto você pode acompanhar em Sofonias do capítulo 2 e no versículo 5. É
no leste do Mediterrâneo, como nos diz Gênesis 10 e 19. Isaac pensou consigo: se aqui o lugar é árido, se aqui o lugar é íngreme, se aqui o solo não é fértil, eu vou buscar um outro recurso. Quando Isaac está chegando na terra de Gerar, Gerar traduzido significa lugar de uma pernoite ou terra dos cântaros. É por isso que alguns pensam que Isaac foi a Gerar, porque os cântaros estavam cheios de água naquele lugar, porque havia fartura e fontes transbordantes. E qual foi a surpresa de Isaac ao chegar em Gerar? E ali também havia fome. Eu aprendo aqui com Isaac duas situações. A primeira é que o fato era diferente para Isaac. Isaac nunca havia vivenciado fome, mas o seu pai Abrão, no capítulo 12, versículo 10, já havia vivenciado fome. Então entenda, é inédito para Isaac, mas não é novo o que está acontecendo, porque não há nenhuma novidade debaixo do sol, como nos diz Eclesiastes 1 e 9. Pode ser que você não tenha passado por esta adversidade, pode ser que eu não tenha passado por esta adversidade, mas alguém já passou por este momento de adversidade. E qual é a novidade nisso, pastor? É que o mesmo Deus que socorreu a Abrão é o mesmo Deus que vai socorrer Isaac também. Pode ser algo inédito para Isaac, mas alguém já vivenciou esta experiência. Nós estamos vivendo dias em que este surto pandêmico tem assolado toda a humanidade, mas isto não é novo. No século de número 13 também ocorreu esta peste infecciosa por meio deste mal biológico, não de maneira tão contundente como está acontecendo. Vez por outra surge uma novidade com estas situações para assolar o mundo. E o que é que nós podemos aprender? O mesmo Deus que operou no passado, Ele vai operar hoje também. O mesmo Deus que está operando hoje, Ele operará amanhã também. E qual é o propósito destas intempéries? Qual é o propósito desta adversidade? É que quando nós passamos por esta adversidade, nós temos experiências com Deus para dizer a outros que o nosso Deus socorre aqueles que estão vivendo dias de aflição. Como assim? Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 4: bendito seja o Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em toda a tribulação, para que possamos consolar com Deus quando somos atribulados com a mesma tribulação que nos assola agora. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu sou atribulado, quando eu padeço, quando eu sofro, lá na frente Deus tem um propósito para eu encontrar com alguém e dizer: eu sofri, eu padeci, eu me machuquei, mas o Senhor me socorreu e vai te socorrer também. Eu quero lhe dizer de maneira profética nesta noite: Deus vai te socorrer, Deus vai te socorrer, Deus vai te socorrer. Quem sabe você está pensando: é maior do que eu posso levar este jugo, este fardo. Não é não. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 10 e 13 diz: fiel é Deus, que não nos provará acima do que podeis aguentar, mas quando vem a prova, vem escape de Deus chegando. Tem escape de Deus chegando, tem escape de Deus chegando. Jó disse assim: eu pensei que ia padecer, Jó no capítulo 10 versículo 20, mas em meio à minha provação, Deus mandou alento, como quem diz, Deus mandou refrigério. Tem refrigério de Deus para você nesta noite. O segundo fato é que Isaac, quando entra na cidade de Gerar, ele já pensa consigo: aqui tem fome também. Sendo assim, pastor Marcelo, não adianta mudar de geografia, não adianta mudar de endereço, pastor Joabe. Por quê? Porque aonde Isaac for, tem uma adversidade. Deus
te chamou não é para ficar perambulando de um lado para o outro. Se estabilize, se enraize na onde o Senhor te colocou, e venha o que vier, e haja o que acontecer, Deus vai continuar com você. Deus está com você na tribulação, Deus está com você nos momentos felizes, Deus está com você na adversidade, Deus está com você em dias de contentamento. O Senhor não nos desamparou. Isaac tem que entender que não adianta mudar de geografia. Se você sair desta América e for para outra América, tem problema também. Se você sair desta América e for para o continente europeu, tem problema também. Então o que é que eu devo fazer? Nós sabemos que a nossa vida é marcada por 3 fases. A primeira fase é que tem tempo que nós temos que nos esconder. Elias se escondeu em 1 Reis 17:3. Há momentos nas nossas vidas que nós nos escondemos. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que encarar o problema de frente e fazer como Davi. Em 1 Samuel 17:48, quando o homem-zarrão de Gate chamado Golias veio de encontro a ele foi de encontro ao homem-zarrão de Gate, como quem diz: eu vou à frente do problema. Mas há momento que Deus diz: não, você não precisa se esconder, não, você não precisaria ir à frente, não. O que é que eu tenho que fazer? Você deve permanecer no lugar que Deus te colocou. Permaneça onde Deus te plantou. Continue sendo uma fortaleza de Deus, porque você foi edificado neste lugar. Esteja raizado. Isaac, quando chega na cidade de Gerar, porque a cidade de Gerar, em umas traduções do hebraico, significa lugar de uma pernoite. Isto fala do cristão nesta vida. Nós estamos pernoitando nesta terra, porque daqui um pouquinho de tempo, diz Hebreus 10:37, o que há de vir virá e não tardará. Será num abrir e fechar de olhos, como nos diz a primeira carta aos Coríntios 15:52. O Senhor nos arrebatará para estar com Ele. Mas enquanto Ele não nos arrebata, o que eu faço? Você tome o conselho da Bíblia. Em Jeremias 29, quando ele disse: se você tiver filhos, dê os seus filhos a casamento. Se você tiver filhas, case-as também. Se estiver edificando, continue edificando. Ou seja, não mude nada na sua conduta. Mas entenda que um dia Deus vai nos tirar desta terra e vai nos levar para um melhor lugar. O seu lugar não é aqui. Você não vai ficar enraizado aqui. Daqui a pouco o Senhor nos arrebatará e nós estaremos para todo sempre com Ele nos ares. Isaac habita aqui. Como assim, Senhor? Eu vou morar junto dos filisteus? Quem eram os filisteus? Os filhos de Patrusne e Calusne, como nos diz Gênesis 10:14. Eram os maiores produtores de figo e azeitona. Eram agricultores por excelência, grandes latifundiários na arte da guerra. Estes eram guerreiros desde sua tenra idade, como nos diz 1 Samuel 17:33. Quem eram os filisteus? Confeccionavam armas de guerra, como nos diz 1 Samuel 13:19. Os israelitas não sabiam fazer armas de guerra, faltou ferreiro, eles recorriam aos filisteus. Porém os filisteus eram agoreiros, como nos diz 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus eram soberbos. Zacarias capítulo 9, versículo de número 6. Os filisteus eram zombadores. Quando o rei Acaz caiu, em Isaías 14:29, eles zombaram do rei Acaz. Os filisteus eram invejosos. Gênesis 26, versículo de número 14. Invejaram a Isaac. Estes são os filisteus. Eram os maiores inimigos de Israel, como oprimiram a Saul e este se matou, no capítulo 31:6 do livro de 1 Samuel. Era Deus dizendo para Isaac: eu não vou te tirar desta terra, eu vou deixar você no meio da terra onde mora o inimigo. Mas não seria mais fácil, pastor Marcelo, Deus matar o inimigo? É mais fácil Deus matar o inimigo, só que Deus não
não nos deixas desavisado. Quem são os inimigos? Ele diz: os filisteus são inimigos. E por que o Senhor não tira os inimigos da terra? Porque é melhor você ter um inimigo declarado do que um amigo enrustido. É melhor você saber quem é seu inimigo, porque você vai ficar atento com ele. É Deus dizendo: é inimigo. E enquanto você estiver na terra, você vai ter que orar, Isaac. Enquanto você estiver na terra, você vai ter que vigiar. Não adianta nada você fechar a porta e deixar a janela aberta, porque os filisteus estão orando. Eles são inimigo. Era como quem disse Deus: os filisteus são o meu crisol. Os filisteus é a minha provação. Os filisteus é que vai lhe provar. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus permite a provação, é para dizer para você e para mim: eu deixei o inimigo aqui, porque você vai orar mais, você vai consagrar mais, você vai depender mais de mim. Eu não vou tirar o inimigo da terra, eu vou deixar o inimigo lá. Para quê? Para você andar de sobreaviso, para você andar em alerta. Eu gosto das palavras de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, o santo apóstolo, no capítulo 1, versículo 8, ele fala da aflição do crente em Cristo. No capítulo 2 e no versículo 4 da segunda carta a Timóteo, ele fala da aflição do bom soldado. No capítulo 3, versículo 12, ele fala da aflição daqueles que seguem a Jesus. No capítulo 4, versículo de número 7 e no versículo de número 8, ele fala da aflição do evangelista, que está bem frisado no versículo 5 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Sabe o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Deus poderia tirar a aflição de você, Deus poderia tirar este sentimento de incômodo de você, Deus poderia arrebatar esta aflição que você tem, esse mal-estar que você tem. E porque Ele deixa este sentimento na sua vida e na minha vida? É porque quando você está aflito, você vai falar com Deus. É porque quando você vai estar desesperado, você vai falar com Deus. É porque quando você está turbado, você busca um refúgio celestial. Enquanto você estiver aqui nesta terra, o inimigo vai estar no seu encalço. Só que eu tenho uma novidade para você: os filisteus são agricultores, são conhecedores da ciência do solo, porém eles também não conseguiram nenhum êxito, eles também não conseguiram nenhum resultado bom. Todos os resultados dos filisteus foram magros e escanifrados. Então Deus diz a Isaac: Isaac, você não é um grande latifundiário, você não é um grande fazendeiro, você não é um grande agricultor, apesar de conhecer das técnicas, mas pega a semente que eu vou mostrar. Vai mostrar o que, Senhor? Que a semente dos filisteus são diferentes? Não. Senhor, o que é então? O solo está mais irrigado? Não. Eu vou mostrar com quem eu estou, porque Deus não abençoa a semente, Deus não abençoa solo. O que Deus abençoa é o crente. Aonde o crente chega, chega a presença de Deus com ele. Aonde ele coloca a mão, Deuteronômio 28:8, Deus abençoa a mão dele quando ele levanta. Aonde ele chega com o seu pé, de Josué 1:3, Deus abençoa os passos dele. A Bíblia diz em Marcos 16:20 que o Senhor Jesus cooperava com os céus. Aonde você chegar, não tem adversidade, não tem terreno íngreme, não tem terra árida, não tem céu fechado, não tem nada que possa te resistir. Sabe por quê? O Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Deus não precisa de nada, apesar dele usar tudo, porque com ele tudo passa a acontecer. E o que eu faço, Senhor? Isaac já está ali muito tempo. Gênesis 26:8, permaneceu por muito tempo. Então o Senhor deu a instrução a Isaac. E qual instrução foi? Isaac, semeia nesta mesma terra, semeia nesta mesma terra. Quem sabe você está claudicante, vacilante, oscilante, dizendo: mas eu vou fazer de novo, mas eu vou tentar de novo. Outros já fizeram, outros já tentaram, outros já investiram, outros já empreenderam. Não tem problema, faz de novo. É nesta terra que Deus vai te honrar, é nesta terra que Deus vai te honrar. Faz de novo. Não deu certo na primeira vez. Já imaginou se Thomas Edison tivesse parado no primeiro intento ao tentar criar uma lâmpada? Nós estaríamos aqui dizendo acerca de outros personagens que haviam inventado a lâmpada. Mas ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou 1000 vezes. Depois de 1800
trocentas vezes aconteceu. Vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Eu gosto da palavra de Tiago no capítulo 1 e 4. A perseverança tem que terminar a sua obra. Vai insistindo, minha irmã. Pastor, estão dizendo que meu filho vai morrer nas drogas. Vai insistindo, vai orando, minha irmã. Estão dizendo que este mal pandêmico, que este mal biológico vai me matar. Vai insistindo, minha irmã. Não vai acontecer nada disso. Estão dizendo que a porta está fechada, meu irmão. Vai insistindo, vai batendo na porta. Deus está contando com a sua perseverança. Deus está contando com a sua insistência. Deus está contando com a sua vida. E mais uma vez, para poder dizer, eu vou insistir de novo. Isaac faz o quê? Isaac diz: Senhor, o que eu faço? Lança a semente nessa mesma terra. E quando é que eu vou colher? Ano que vem, quando as coisas melhorarem? Ou daqui 2 anos, quando as coisas estiverem melhor? Não. E semeou Isaac na mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Deus tem poder de abreviar as coisas. Deus tem poder de fazer o grão que foi derramado no solo germinar facilmente, para que ele possa crescer, porque o Senhor é o dono da terra. Diz o Salmo 24 e 1: o Senhor é o dono da prata e do ouro. Ageu 2 e 8: o Senhor é o dono dos homens. Atos 17 e 25: o Senhor é o dono dos animais. Salmo 50, 14: o Senhor é o rei da glória. 1 Crônica 29 e 11. Deus pode tudo. Deus pode te surpreender ainda este ano. Te prepara para uma grande colheita. E quanto é, pastor? Você vai colher 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas isso foi Deus lá no Antigo Testamento? Não. Certa feita, pastor Marcelo, Pedro perguntou para Jesus em Marcos 10 e 28: Jesus, nós que temos abandonado tudo, pastor Wesley, o que é que Pedro perdeu? Leia lá em Marcos 1 e 19. Ele largou as redes, ele largou o barco, e ele faz a pergunta, pastor Elcio, que não queria calar, dizendo: o que é que nós vamos receber? Quanto é que o Senhor vai nos dar? Ô Pedro, em qual estágio? Em qual plano? Nessa vida primeiro, Jesus. Nessa vida é 100 vezes mais. Nessa vida eu te dou 100 vezes mais. Foi Jesus quem disse: é o centro de Deus para você nessa vida, 100 vezes mais. E quando eu sair daqui, é o plano superior de Deus, do porvir tem a vida eterna. Nessa vida, eu digo para você, é 100 vezes mais. É 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Multiplica aí, santo de Deus. Multiplica aí, santa de Deus. Multiplica aí, homem de Deus. Multiplica aí, mulher de Deus. É 100 vezes mais nesta noite. Essa é a medida de Deus. Isaac agora entende que Deus está honrando ele na terra. E ele diz assim: até agora eu não sabia o que fazer. E Deus disse: semeia, semeia. Mas eu não estou vendo nada. Isaías 32, e o último versículo 20 e 21. Semeia sobre as águas. Não estou vendo nada. Semeia. Eclesiastes 11, 1. Lança teu pão sobre as águas. Pastor, o que é que a Assembleia de Deus está fazendo nestes dias? Não tem nenhum personagem aqui. Os rostos que eram tão familiares já não estão aqui. Nós estamos semeando sobre as águas. Nós estamos semeando sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Depois de muitos dias o achará. Depois de muitos dias nós vamos achar. E agora Isaac já sabe o que fazer. Quando você não sabe o que você tem para poder fazer, Deus diz assim: ó, semeie. E agora os filisteus começaram a perceber: Deus está com esse Isaac aí. Deus está com esse Isaac. Mas ele não padeceu aflição, ele não é o filho da promessa. E às vezes, irmão Gediael, as pessoas olham para nós crentes dizendo assim: não é o filho da promessa. O filho da promessa passa a prova. O filho da promessa passa a luta. O filho da promessa passa a adversidade. E aonde está a novidade? Isaías 43, 1 e 2. Quando passares por águas, passo com você. Se passar por fogo, passo com você. Se entrar na cova com leões, Daniel capítulo 6, eu estou com você. Se for fornalha de fogo, Daniel 3 vezes, eu passo com você. Aonde você estiver, Deus diz para você e para mim o que está em Hebreus 13, 6. Não te deixarei e nem te abandonarei. Isaac agora está vivenciando este tempo com Deus. Isaac percebeu: quando eu não sabia o que fazer, Deus disse: semeie. E agora?
os filisteus começaram a olhar para Isaac como quem diz: esse homem está prosperando, esse homem está prosperando, esse homem está tendo resultados que nós nunca tivemos. Vamos expulsar este homem daqui, como quem diz: se ele não estiver aqui, o terreno que ele adubou, a semente que ele lançou será toda nossa. Só que aonde o homem de Deus vai com ele. Vai trabalhar onde, Isaac? Vou trabalhar no vale. Gênesis 26 e 15. Mas ninguém quer trabalhar no vale. Ninguém quer ir nos lugares depressivos. Ninguém quer ir nas baixezas. Isaac diz: Deus está comigo. Deus está comigo. E eu recebo a autoridade de Deus para te dizer: Deus vai te usar em negócio difícil. Deus vai te usar em negócio difícil. Falaram assim: ó Daniel, dessa vez o rei não contou o sonho, e ele quer saber o sonho. Se ele tivesse contado o que ele sonhou, nós até interpretaríamos. Já veio magos, já vieram astrólogos, já vieram todas as sortes de intérpretes, e ninguém faz nada, porque ninguém conhece nada. É um difícil negócio. Daniel capítulo 2, versículo 19 e 21. Então Daniel disse: então é para mim. Eu conheço um Deus que ele não conhece oculto. Daniel 2 e 22. Ele não conhece o profundo. Por quê? Porque ele vê tudo. Para ele não há impossível. Ele sabe aonde estão as trevas, porque com ele mora a luz. É neste tempo que Deus vai te usar. Vai morar na onde? No vale. Chegou no vale, ele percebeu. Tinha algumas identificações. Poço de Abraão. Ele falou: poço de Abraão, esse negócio é meu. Porque meu pai é Abraão, e se eu sou filho de Abraão, Gálatas 3 e 11, eu sou herdeiro da promessa também. Esse poço é meu, mas está entulhado. E para aqueles que trabalham tanto com terraplenagem, como sonda, sabe que melhor é cavar um poço do que desentulhar um poço. Porque entulhar significa colocou pedra, colocou sujeira, o trabalho é árduo. Isaac disse: esse trabalho é para mim. O problema hoje é que as pessoas só querem os trabalhos fáceis. O problema hoje é que as pessoas não querem o trabalho difícil, laboroso e árduo. Eles querem os trabalhos fáceis. Isaac disse: não, é nesse trabalho que Deus vai me honrar. É nesse trabalho que o Senhor vai me usar. É neste trabalho que ninguém quer, porque fazer o que todo mundo quer é fácil. Fazer o que ninguém quer. Isaac disse: eu vou desentulhar esses poços. Mas veja agora, pastor Marcelo, que da primeira vez Deus disse: Isaac, semeia. Da segunda vez Deus não disse nada, porque Isaac entendeu: eu tenho a bênção de Deus. Enquanto eu não entendo que eu tenho a bênção de Deus, eu tenho que ficar perguntando: Deus, eu posso, vais, estarás. Quando eu entendo que eu tenho a bênção de Deus, eu coloco a minha mão. Deuteronômio 28 e 8, ele diz: estou com você ali. Se você estiver no vale, 1 Reis 22 e 28, desço com você no vale. E se você estiver no monte, subo com você no monte. Porque eu sou o Deus dos montes, mas sou o Deus dos vales também. Deus está com você, santo de Deus. Ô santa de Deus, estende a tua mão. Deus vai te usar. Cavou, desentulhou primeiro, e os filisteus estão ali no encalço. Contenderam, chamou de Ezeque. O contenderam. Isaac falou assim: não vou debater não, espera aí, vou mostrar que Deus está comigo. Avançou mais um passo, 2, 3, encontrou outro poço, não sei quantos passos, e ele falou assim: esse daqui eu vou desentulhar também. Sabe por que as pessoas dizem assim, ó, deu certo a primeira vez. O poço de Abraão, a bênção de Deus está lá. Ele falou assim: eu vou andar um pouquinho mais, e Deus vai continuar sendo comigo. Ande um pouquinho mais. Deus é com você. Eu sei que a presença de Deus está aqui. Eu não preciso sentir, eu creio nela. Anda um pouquinho mais. Tem um outro poço lá na frente. Não brigue por este poço. O que os filisteus querem é fazer você contender por este poço. Deu água de novo. E os filisteus contenderam. Se o primeiro é Ezeque, o segundo é Sítita. Contenderam de novo. Isaac diz assim: eu vou andar mais um pouco. A bênção de Deus está comigo. Aonde eu passo, a bênção de Deus está comigo. Tem crente que é tão abençoado que ele não pode nem cuspir em qualquer lugar, que a bênção de Deus está ali. Aonde ele está, até o suor do crente é abençoado. Onde ele está, Deus está com ele. Ele falou assim: vou andar mais um pouco. Só que o inimigo só vai até a página 2. No primeiro ele vem,
No segundo ele vem, é por isso que eu disse, não desista. Continua andando. Continua andando. Tem outro poço para você, não briga por esse poço não. Não briga por esse poço não, porque Deus tem algo maior para você. Se eles brigam por um lugar, se eles brigam por um perímetro, Deus te abre a porta. A porta infinita está com Deus. Aleluia. Certa feita, pastor Wesley, contenderam com Wesley, John Wesley, olha só, e disseram: Wesley, aqui você não prega mais. Ele disse: quando me fecharam as portas da igreja, Deus me abriu as portas do mundo. Às vezes, porta fechada não é maldição, não é bênção. Deixa fechar, deixa fechar, deixa fechar, porque Deus tem uma porta maior, e a porta que Deus abre, homem algum pode fechar. Chegou lá, Reobote, abençoado, próspero, o inimigo não andou mais, o inimigo não avançou mais. Isaac disse assim: Deus está comigo. Vai voltar para onde, Isaac? Versículo 23 que nós lemos: vou andar 27 quilômetros, vou até Berseba. Berseba era um lugar especial para Isaac. Abraão fez um juramento em Berseba, Gênesis 21 e 31. Isaac teve um encontro com Deus no deserto de Berseba, Gênesis 28, versículo 10 e 11. Ele disse: eu vou a Berseba. Vai andar um pouco mais, só 27 quilômetros. De carro é fácil, de carro é 15 minutos no máximo. Isaac disse: eu vou caminhando. Chegou lá. Quando ele chegou em Berseba, ele pediu orientação do Senhor, levantou um altar, e o Senhor se apresentou a Isaac. Repare, da primeira vez, Gediael, em Gênesis 26 e 2, Isaac, quando entrou em Gerar, falou assim: o quê? Vou ficar nesse lugar não, tem fome também aqui, tem tribulação aqui, eu não vou nem falar nada. Assentou no seu coração e falou: vou sair. Deus disse: fica, porque tem situação que Deus não usa ninguém, nem profeta, nem profetiza. Deus disse: eu tenho que falar pessoalmente, fica nesse lugar, eu vou ser com você. Agora, Gênesis 26 e 24, Isaac levanta um altar. Enquanto ele está levantando o altar para oferecer sacrifício ao Senhor, o Senhor desce naquele altar. Primeiro é Deus que fala com Isaac. Isaac diz: eu tenho que responder o diálogo do céu. Agora Isaac vai fazer o altar como quem diz: eu quero falar contigo. Deus disse: aonde tem altar, eu também estou ali. Isaac, eu estou contigo, eu estou te abençoando, Isaac, eu estou te fazendo prosperar. Deus vai falar com você. Eu sei que às vezes, pastor Elcio, nós queremos ouvir uma mensagem terciária profética. Deus, meus amados, a primeira forma de Deus falar com você está em Romanos 8 e 14 e 8 e 16. É por seu Espírito direcionando, dizendo: é filho de Deus. Deus vai falar com você de maneira pessoal. No tempo da graça, Deus usa o seu Espírito Santo para te orientar e dizer: olha, vai para aquele lugar, volta daquele lugar. Ah não, vão te pegar surpreendido. Pega nada. Paulo, você vai passar por tribulação, você vai passar por aflições. Ele disse assim: eu subi a Jerusalém, foi por revelação, Gálatas 2 e 2. E tem mais, o Espírito me revelou. Atos capítulo 20, versículo de número 27 e 28. O Espírito falava com Paulo. Deus vai falar com você. Sabe, o problema de hoje é que as pessoas querem que Deus use outrem para falar com ele. Deus quer falar com você. Nós estamos aqui às 3 horas da manhã. O pastor Paulo, juntamente com a equipe de pastores, através do pastor Carlos Eduardo, nós estamos falando com Deus. Por quê? Porque nós entendemos que Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. As orientações de Deus há de vir sobre a sua vida. Isaac, então, agora tem a palavra de Deus. E eu vou caminhando para os finalmente. O que ocorre? Isaac recebeu a palavra de Deus. Daqui a pouco chega o homem da possessão. O homem da possessão se apresenta, que era um dos capitães. Significa possessão. O outro ficou, também se apresentou a Isaac. Você pode analisar isso no versículo 26. Veio quem? Auzé, que significa possessão. Depois veio quem? Ficou, que significa grande. Saíram do lugar que eles estavam, lá em Gerar, 27 quilômetros, e foram falar com Isaac. Quando eles vêm chegando, a terra tem fome
terra, pastor Elcio. Fui redundante, mas a terra tem fome. Todo mundo está comendo sobras. Quando ele chega na casa de Isaac, tem banquete. Para Isaac entrar na cidade, ele teve que bater continência, pedir para entrar. Agora os mesmos homens que abriram a porta da cidade veio ter com Isaac, como quem diz: eu percebi. Percebeu o que? O que está no capítulo de número 26 e 12, que Deus tem te abençoado. No versículo 29 do capítulo 26, eles dizem assim: és um abençoado do Senhor. Às vezes nós pensamos que o inimigo tem que se levantar para mostrar que Deus está conosco. Às vezes nós pensamos que o inimigo, ele tem que vir contra nós para mostrar que Deus está conosco. E não é assim. Sabe por quê? Não sou eu que digo. Provérbios 16 e 7. Leia lá depois. Quando um homem teme a Deus, até o inimigo tem paz com ele. Como quem diz, esse daí é Isaac. Deus é Deus de Abraão, mas Deus vai ser Deus de Isaac também. Até então Deus não é Deus de Isaac. Isaac só conhece Deus por provação, Gênesis 22 e 11. Agora em meio à aflição, Deus vai ser Deus de Isaac. Por quê? Isaac, antes deles chegarem, cavou o seu poço. E poço serve para pelo menos 3 situações. Primeiro, moeda de escambo. O viajante vem, traz ouro, troca por água. Poço. Poço é onde acontecia o livre comércio, nas grandes praças. Quem vinha perguntava: onde tem um poço para eu negociar? Ia direto no poço. É por isso que você vê no capítulo 29 e 3 do livro de Gênesis, que lá está Jacó e Raquel se apresenta perto do poço. Eles iam perto do poço. O poço que ali está, Isaac diz: eu vou cavar meu poço. Sabe por quê? Porque estão dizendo que eu sou abençoado, pastor Wes. Sabe por quê? Eu desentulhei o poço de Abraão, meu pai. Porque tem pessoa que não acredita na nossa chamada. Ele diz assim: ó, chegou por causa de quem? Por causa de Abraão. Olha, deu água por causa de quê? Por causa de Abraão. O abençoado é Abraão. Isaac diz: eu tenho que tirar esse estigma da minha vida. Deus é Deus de Abraão, mas precisa ser Deus de Isaac também. Daqui a pouco o apelo vai acontecer. O Deus que nós servimos, o Jesus, o nosso Salvador, é Deus de seus pais, é Deus da sua mãe, mas precisa ser seu Deus também. Ele disse: eu quero que esse Deus seja Deus de Isaac também. E ele cava o poço, como quem diz: vou abrir o meu próprio negócio. Deus vai me fazer prosperar. Eu tenho que cavar. Por quê? A segunda situação do poço. O poço, eu não posso colocar água, porque a água ela vai ser absorvida. Eu tenho que cavar e chegar até o lençol freático. Eu tenho que fazer a minha parte. Tem pessoa querendo água, mas não cava poço. Quero beber da água, como diz lá em Cantares, capítulo 4, versículo 12. Da fonte selada, mas não cava poço. Nós precisamos cavar mais poços, para que Deus faça jorrar água. E o que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Mais de 100 dias, aproximadamente 114 dias, que os nossos templos estão fechados. Os 167 templos estão fechados, porém nós estamos cavando os poços, cavando poço. E o importante, pastor Marcelo, é que o poço, ninguém vê quem está dentro, só sabe que está cavando. Tem pessoa que quer aparecer, mas não precisa aparecer. Vai cavando poço. Você está lá, não tem ninguém te vendo. Vai cavando poço. Mas eu cavei hoje e não deu água. Continua cavando poço. Não tem ninguém te vendo, mas Deus está com você lá. Deus está com você cavando os poços. Você é uma sonda de Deus. Só que veja aqui, eu termino aqui. Não deu água, pastor Wesley. Os homens terminaram de cavar e, como quem diz, é aquela velha situação. Até agora Deus é com Isaac semeando. Até agora Deus é com Isaac desentulhando. Mas não deu água. Aí já veio os amigos de Jó, dizendo assim: está vendo? Até agora Deus era com ele. Até este momento Deus era com ele. Agora só porque não deu água. Mas Deus não era com ele semeando. Deus não era com ele desentulhando. Só porque aconteceu um percalço. Porque nós temos disso. A pessoa pode fazer 1000 coisas boas. Se ele errar em uma, não vale de nada. O estigma fica no último trato. Sabe o que aconteceu? Ele disse: se não deu água, os homens saíram dali. Por quê? O trabalho dos homens não é fazer da água.
O trabalho dos homens é cavar poço. Nós estamos querendo mexer com aquilo que vem de Deus. Você já viu alguém fabricar água? Ninguém fabrica água. Isso é o papel de Deus. O meu papel é cavar poço. O meu papel é cavar o poço. E se eu cavei um e não deu água, cavo mais um. Vou cavando o poço, porque a minha parte é cavar os poços. A parte de Deus é dar água. Faça a sua parte, meu santo. Faça a sua parte, minha santa. Enquanto você estiver fazendo a sua parte, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Isaías, no capítulo de número 64, a partir do versículo de número 4, ele diz: desde a eternidade não se viu, com os olhos não se apercebeu, e muito menos com o ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que esperam no Senhor. Porque está aflita, ó minha alma. Salmo 42:4, por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. Você já cavou o seu poço, continue. Se é mais profundo, quanto mais profundo é o poço, dizem aqueles que fazem poços artesianos, que quanto mais profundo é o poço, mais saborosa é a água. Quanto mais profundo é o poço, mais saborosa é a água, maior é o pH da água. Como quem diz, não deu água até agora, os homens saíram. De repente alguém diz assim: Isaac, vai lá socorrer os homens que Abimeleque mandou. Ele está lá, come. O Isaac não é vingativo, pastor Wesley. Disse: faz banquete. Já imaginou, meus irmãos? A terra toda comendo sobras. Lá nos dias do profeta Eliseu, em 2 Reis 6:25, era cabeça de jumento, 80 ciclos. Esterco de pombos, 5 ciclos. Quando tem fome, a pessoa come o que tem. Até o canibalismo era instaurado quando havia fome. O povo chega na casa de Isaac e diz assim: o que é que vamos comer, Isaac? Faz banquete. Sabe o que eu quero te dizer? Na sua casa não vai faltar. Na sua casa, Deus há de mandar corvos. E Deus é tão sábio, porque corvos só comem carne em estado de putrefação. Deus diz: vai carne boa para Elias. Esta carne aqui ele não come. Enquanto isso, bebe água do Querite. Secou, Senhor. 1 Reis 17:8. Vai para a casa da viúva em Sarefate. 1 Reis 17:14. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar dos seus. Isaac está ali, alimentando o inimigo. E de repente, quando eles pedem para fazer aliança com Isaac, não é aliança espiritual, é uma aliança política, administrativa. Ou seja, administrar aquela situação. Isaac diz: vamos fazer essa aliança administrativa. Marcou o lugar Berseba. Enquanto eles estão ali, eles vão se retirar. Os homens de Isaac dizem: Isaac! E Isaac diz: fale. Ô Isaac, enquanto você estava aqui alimentando o inimigo, e nós já tínhamos cavado o poço, enquanto você não percebeu o que estava acontecendo aqui, você trabalhava aqui, Isaac, alimentando os homens de Abimeleque, Deus deu água no poço. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está aqui participando deste culto, Deus está livrando o seu filho da mortandade. Enquanto você está aqui, Deus está visitando aquele ou aquela que está no hospital. Enquanto você está servindo ao Senhor, Deus tem compromisso de cuidar dos seus. Deus tem compromisso de cuidar dos seus. Deus está pleiteando a tua causa. Deus está pleiteando este momento tão difícil. Enquanto Isaac está de um lado, Deus está fazendo do outro. Prepare-se para a surpresa de Deus desta noite. Prepare para ser surpreendido pelo Senhor. Eu quero lhe dizer, o telefone vai tocar com notícia boa. A mensagem vai ser enviada dizendo: deu água naquele poço, ou seja, foi curado. Aquela porta que estava fechada se abriu. Aquela situação que parecia o ultimato final, Deus só colocou uma vírgula e continuou escrevendo a história. Por quê? Porque tem água no poço. A sua parte é cavar, a parte de
de Deus é abastecer os poços, a sua parte não será tirada, porque a parte de Deus há de ser feita. E o que aconteceu? O Senhor deu a Isaque a liberdade que ele tanto esperava, como quem diz: Deus é Deus de Abraão, mas é Deus de Isaque também. Deus é Deus dos pastores que cá estão, mas é o Deus da sua vida também. Deus é o Deus daqueles que estão aqui cantando, mas é o Deus da sua vida também. Deus não te esqueceu, Deus não te desamparou. É chegado o momento, é chegada a hora, é chegado a hora de você dizer o quê? O Deus é Deus de Abraão, mas é Deus de Isaque também. O Deus é o Deus do pastor Paulo Freire Costa, mas é o seu Deus também. É o Deus do pastor Marcelo Nascimento, mas é o seu Deus também. É o Deus do pastor Joabe, mas é o seu Deus também. É o Deus do pastor Wesley, mas é o seu Deus também. É o Deus do pastor Elcio, mas é o Deus da sua vida também. É o Deus